Resposta ao estresse. Em situações estressantes, o corpo ativa o sistema nervoso autônomo e processos neurobiológicos, a fim de manter a homeostase. O corpo é reparado pela sua reação ao estresse. No cérebro, o hipotálamo é conectado à glândula pituitária. O hipotálamo é estimulado pelo sistema nervoso simpático, liberando o hormônio fator liberador de corticotrofina, ou CRF. O CRF ativa a glândula pituitária para liberar o hormônio adenocorticotrófico, ou ACTH, que na hora certa estimulam as glândulas adrenais. As glândulas adrenais se localizam sobre o topo de cada um dos rins. O ACTH da glândula pituitária estimula o córtex da glândula adrenal para liberar o cortisol. Ao mesmo tempo, neurônios do hipotálamo estimulam a medula da adrenal para liberar adrenalina e noradrenalina. Esses hormônios, então, deixam o corpo em estado de alerta. Olá, tudo bem? Vocês conhecem a correlação do cortisol e do estresse? Hoje vamos falar um pouquinho sobre isso. O cortisol é um hormônio produzido pelas glândulas suprarrenais que estão localizados acima do rim. A função do cortisol é ajudar o organismo a controlar o estresse e reduzir as inflamações, contribuir para o funcionamento do sistema imune e manter os níveis de açúcar no sangue constantes, assim como a pressão arterial. Pessoas que trocam o dia pela noite, os valores se invertem. De noite, os valores são mais altos e durante o dia os valores vão diminuindo. Assim, os níveis de cortisol basal no sangue geralmente são maiores pela manhã e durante o dia ele vai diminuindo. O estresse mental pode ter tanto suas causas externas quanto internas. São elas: estresse no trabalho, problemas pessoais, problemas financeiros, preocupação constante, mudanças na vida pessoal, perfeccionismo, pessimismo, atitudes rígidas consigo mesma e até mesmo atitude de tudo ou nada. Você sabia que existe também o estresse físico e ele é tão grave quanto? Eu vou citar alguns fatores que estressam o nosso corpo. Falta de água, alimentos não nutritivos e muito calóricos, excesso de contaminantes como agrotóxicos, alimentos que geram efeito inflamatório como o leite, os derivados do leite, o glúten, a gordura trans, uma lesão física, um susto desencadeia aceleração cardíaca, a privação do sono durante a noite, a poluição eletromagnética através do uso em excesso de eletrônicos no nosso dia a dia. Isso tudo aciona o estresse, que ativa a produção de cortisol. O cortisol, ele nos auxilia a lidar com tudo isso. O problema está no trabalho em excesso que a nossa glândula adrenal tem sofrido. E as consequências desse desgaste vêm a longo prazo, trazendo o quê? Uma deficiência nos níveis da produção do cortisol. Todos ficamos apreensivos quando o assunto é estresse, não é mesmo? Muita gente fala do mal que ele traz para nossa saúde e para nossa qualidade de vida, mas é importante saber que ele tem um papel fundamental na nossa saúde, mas sempre em nível moderado. Como que isso funciona? A presença de estímulos nervosos, ela desencadeia alterações físicas, como a liberação de cortisol e de adrenalina. Em pesquisas feitas recentes, estão vários os benefícios na saúde física. Entre eles, ele melhora o desempenho intelectual e a memória do aprendizado, ele nos torna mais sociáveis, ele fortalece o nosso sistema imunológico. Como assim ele fortalece? Quando a gente está em situação de estresse, ele coloca o nosso corpo em alerta. E esse corpo em alerta, ele produz mais hormônios de defesa, que quando moderado, ele ajuda o corpo a responder mais rápido quando ele for solicitado. Mas lembre-se, para isso, os níveis têm que ser moderados. Agora que já temos uma breve noção a respeito do cortisol e do estresse, observemos a influência que um tem sobre o outro.
O objetivo do cortisol é regular a função do organismo. Como ele é liberado durante o período de inquietação ou de tensão, quando uma pessoa sofre de estresse crônico por um longo período, isso pode aumentar os níveis desse hormônio produzido pelas glândulas suprarrenais. Os efeitos negativos causados pelo excesso desse hormônio no corpo causam as seguintes consequências: aumento da frequência cardíaca, aumento do açúcar no sangue, diminuição da produção de insulina, diminuição da produção de cálcio e colágeno e constrição dos vasos sanguíneos. Essas alterações podem causar problemas como diabetes, obesidade, osteoporose, hipertensão, baixo crescimento, perda da massa muscular, lapsos de memória, menstruação irregular e também uma doença conhecida como síndrome de Cushing. Lembrando que o estresse pode tanto aumentar quanto diminuir os níveis, assim como veremos a seguir. Os baixos níveis do hormônio cortisol no nosso organismo podem causar sintomas como fadiga e falta de energia, já que prejudicam a atividade nos nossos músculos. Podem causar também a falta do apetite, já que este hormônio pode regular a fome. Também dores nos músculos e nas articulações, já que causa sensibilidade e fraqueza nestas áreas. Outro sintoma é a febre baixa, já que aumenta a atividade inflamatória do nosso corpo. Anemia e infecção também, já que prejudica a formação de células no nosso sangue e o funcionamento imune. Também a hipoglicemia, já que dificulta a liberação de açúcar no sangue pelo fígado. O cortisol baixo é detectado por exames que quantificam este hormônio no sangue. Vejam a seguir como funcionam os exames de cortisol. Durante a manhã, por exemplo, foi constatado que o nível de cortisol presente no nosso organismo se encontra entre 5 a 25 microgramas por decilitro. Depois, durante a noite, esses níveis estão abaixo dos 10 microgramas por decilitro, sendo assim o resultado de um dia bem estressante. Vale lembrar também que esses são os valores de referência considerados normais. Acima ou abaixo disso já é prejudicial a qualquer organismo. Mas como eu posso saber o nível de cortisol presente no meu organismo? Para isso, existem 3 exames fundamentais para essa pergunta. O primeiro deles é o exame de cortisol salivar, na qual pode diagnosticar o estresse crônico e as diabetes. O segundo é o exame de cortisol urinário, na qual deve ser realizado entre 24 horas após a coleta do exame. E por último, temos o exame de cortisol no sangue, na qual pode diagnosticar a síndrome de Cushing. Todos os exames de cortisol devem ser realizados pelo menos 2 vezes durante o dia, uma durante a manhã e outra durante a tarde, e são elas as responsáveis por nos dizer se tem algum problema com as glândulas suprarrenais ou com a hipófise. Bom, galera, depois de tudo que as nossas colegas explicaram, podemos chegar então a uma conclusão que o cortisol é o hormônio do estresse, certo? Por isso, resolvi dar algumas orientações para que vocês possam regular o nível de cortisol na sua corrente sanguínea. A primeira delas é a prática de exercícios. 30 minutos diariamente vai fazer com que o cortisol diminua e na sua corrente sanguínea seja liberada a endorfina, que é o hormônio do bem-estar, certo? Ter uma alimentação adequada, como nozes, amendoim e bananas, que são alimentos que promovem o bem-estar físico, certo? E descansar, porque nada melhor do que você ter uma boa noite de sono e estar descansado, certo? Então essas são algumas dicas que eu tenho para dar para vocês e espero que tenham gostado do vídeo.